A inspiração que Deus me dá hoje está baseado aqui, 2 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Por isso, aproximei-se-me dele e o matei, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa e o bracelete dele e trouxe-os a ti, meu senhor. Então Davi rasgou suas vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. E se lamentaram chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Amém. Eu falei com vocês na primeira mensagem dessa série sobre que a jornada de um vencedor é uma jornada que começa com um chamado. Falei semana passada que a jornada de um vencedor é uma jornada de obediência. Deus me inspira e me faz entender que a jornada de um vencedor é também uma jornada de resiliência. E embora essa palavra seja uma palavra que não é tão, não era tão comum e agora tem sido muito falada, eu quero em primeiro lugar dizer para vocês que resiliência não é a mesma coisa que resistência. Porque a resistência é a capacidade, por exemplo, de uma coisa não quebrar, é uma coisa resistente, né? Resistência também pode ser aplicado numa atividade física que a gente faz, seja ela de qualquer ordem. Pode ser uma atividade física de trabalho, pode ser uma atividade física no esporte. A gente desenvolve resistência na vida, naquilo que a gente faz, resistência física. Essa resistência é positiva. Agora existe resistência no aspecto negativo também, que é a resistência, por exemplo, de uma pessoa que resiste um conselho. Uma pessoa que resiste, por exemplo, um pastoreio, uma liderança. Então tem pessoas que têm dificuldade disso. Graças a Deus a gente não vive isso aqui. Nessa igreja, eu sinto que sou o pastor de todos vocês. E até mesmo pastor dos pastores que servem nessa casa. E isso faz com que a gente tenha muito, não só alegria, mas paz para a gente poder servir e ministrar na igreja. E é importante isso, porque eu também tenho pastores. E eu preciso me sujeitar a este pastorado deles. E a gente não pode ser resistente. Tem pessoas que é resistente a Deus, né? E o Senhor mesmo disse: quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação. Deus estava querendo dizer: vocês precisam desenvolver uma ação no coração, de forma que o coração de vocês não sejam resistentes. Então é importante eu falar que resiliência não é resistência. Então o que é resiliência, pastor? Bom, eu quero dizer para vocês que o conceito de resiliência é um conceito da física. E a física diz que resiliência é a propriedade de corpos que, uma vez sofrido uma certa deformação ou mudança, conseguem voltar ao estado original. E a psicologia vai acompanhar esse raciocínio da física, dizendo que resiliência é você, uma vez que
sofreu uma alteração no seu emocional, você terá a capacidade de não ficar preso lá na alteração, no trauma que você sofreu, mas você voltar ao estágio emocional que você outrora tinha. Então, a pessoa que sofre um acidente, recebe um trauma do acidente, e ela vai precisar fazer um exercício para não ficar presa àquele acidente. A pessoa que sofre uma traição, a pessoa que sofre um problema, seja ele de qualquer ordem, a resiliência é ela conseguir voltar daquele trauma e ser aquela pessoa inteira de novo. E eu trouxe um exemplo também de resiliência que está aqui na minha mão. Então, na física, a resiliência é isso aqui, ó. Você ter, um negócio que parece ser aqui a princípio inteiro, e de repente ele se desmancha assim, ele se abre todo, e você ter a capacidade de voltá-lo ao seu estado original. Resiliência é isso. É algo que, de alguma forma, sai do seu... Ele se expande, ele sai do seu normal, e ele tem a capacidade de voltar e ficar de novo no seu estado original. Porque essa mola, o estado original dela não é a expansão, mas é ela fechada. Então, ela expande quando eu tensiono ela. Mas o estado original dessa mola, se eu colocar ela ali, numa base, ou aqui, por exemplo, numa base reta, ela vai ficar assim. Então, conseguiu entender o que é o conceito da resiliência? Vou deixar aqui do meu lado essa mola, porque a ideia era justamente exemplificar para vocês esse conceito. Porque tem muita gente que acha que resiliência é resistência, mas não é. E por que é que, para você ter uma jornada de vitória, ser vencedor na tua jornada, você precisa ser resiliente? Porque a nossa jornada, a nossa vida é cheia de mutações. Ela é cheia de tensões, a gente sofre mudanças. Mudanças que a gente espera, mudanças que a gente não espera. E as que a gente não espera, elas que são as perigosas. Por que é que você espera? Você está preparado para aquilo. Então, vamos supor, atividade física. Você fala, vou começar a me exercitar. Eu sei que os primeiros dias da atividade física vão trazer dores para o meu corpo. Eu estou esperando aquelas rupturas musculares que vão trazer dores, mas depois vão me trazer fortalecimento. Agora, existem outras mudanças que eu sofro na vida que eu não estou esperando, traumas. E a bênção é a gente poder chegar no final da vida com marcas da resiliência, ou seja, a gente sofreu mudanças, mas a gente não perdeu a nossa origem. E eu anotei aqui pelo menos 5 tensionamentos, 5 grandes mudanças que Davi viveu na sua vida, mas que mostra que por ele ter resiliência, ele não teve alterada a sua origem. O primeiro tensionamento da vida de Davi, depois da chamada de Deus, é o fato de Saul, o rei de Israel, o seu rei e seu sogro, por sinal, começar a persegui-lo, para matá-lo. E ele ter que andar errante pelo deserto, nas cavernas, passando fome, passando frio, passando necessidades. Isso altera inteiramente a vida de Davi. Isso mexe com aquilo que ele é, porque ele antigamente tinha casa, tinha lugar para viver, tinha tranquilidade, tinha paz, e agora existe um rei querendo matá-lo. E Davi identifica isso. Ele identifica que o rei quer matá-lo e ele começa essa história de fuga. E é uma situação em que essa fuga mexe com a cabeça de Davi.
porque tem alguém querendo destruir a sua vida. E ele entende agora que todo o sofrimento que ele está tendo se dá por causa de uma pessoa, por causa de um rei. Invejoso, ciumento, endemoniado, que quer destruí-lo. E você pode olhar na tua vida por dois ângulos. As situações e as tensões que você sofre. Você pode olhar pelo ângulo da pessoa que às vezes te faz um mal, um prejuízo, te causa um prejuízo, ou você pode olhar pela ótica de um propósito. Certo? Pela ótica de um propósito de Deus, por exemplo, que talvez, para que seja cumprido, cause dores na sua vida. E eu quero dizer para você, que se os propósitos não te causarem dor, eles não são legítimos. Então existe uma perseguição na vida de Davi, mas essa perseguição, ela tem um propósito, ela tem uma causa. Nessa perseguição, Davi está vivendo um propósito de Deus. O nome dele está sendo preparado, está havendo um destaque sobre a sua história, sobre a sua vida, afinal ele é um homem segundo o coração de Deus. A segunda grande mudança que Davi vive é o fato de um dia ele ter ido consultar um sacerdote num lugar, numa região chamada Nob. E quando o rei Saul soube que ele tinha ido consultar esse sacerdote, o rei foi lá ao sacerdote, matou o sacerdote, matou 84 outras pessoas da linhagem do sacerdote, da família. Matou homens, mulheres, crianças, diz a Bíblia, matou jumentos, matou ovelhas. O rei matou um monte de gente. E imagine agora a alma de Davi, que ele está sendo perseguido por um homem para ser morto. Mas agora ele descobre que outras centenas de pessoas morrem por causa dele. Imagine a cabeça desse homem. E ele sabe, ele tem consciência disso. Vamos ler? 1 Samuel 22, 18 ao 18, 19 e depois o 22. 1 Samuel 22 e 18, isso. Olha o que é que diz a Bíblia. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes. E ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Quantas pessoas não morreram por causa de Davi? Olha o verso 22. Então Davi disse a Abiatar. Quem que é Abiatar? Abiatar é um dos filhos dos sacerdotes que conseguiu fugir e escapar e correu até Davi. Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando o edomita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar a informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Davi tem consciência que aqueles homens morreram por causa dele. E eu estava até dizendo aqui para vocês sobre o nosso cuidado com esse detalhe do Covid. Porque eu me lembro outro dia que eu tive um contato com um cunhado meu. E 2 dias depois, um dia antes, ele tinha tido contato com uma pessoa que tinha avisado ele 2 dias depois que ele estava positivo. Esse meu cunhado me ligou e disse: ó, eu estou te ligando para dizer que eu tive com você. Ontem eu tive com uma pessoa que agora me informou que estava com Covid. Então eu vou entrar em quarentena e você precisa saber disso também, que de certo é importante que você entre. E até que meu cunhado disse: já fiz o teste, vou esperar o meu resultado. Meu cunhado fez o teste. No dia seguinte, ou 2 dias depois, saiu o teste e ele me disse: ó, então do momento em que ele me disse, naquele dia eu estive, inclusive, lá na empresa do Rodrigo orando com eles, com a equipe lá.
Mas eu disse para eles na hora do café lá, não usam máscaras, eles trabalham sempre ali juntos. E eu disse, eu vou usar máscara o tempo todo porque eu estou sob suspeita, então não vou chegar perto de vocês. Fiquei isolado aquele dia, o Rodrigo sabe disso, pelo cuidado, porque eu disse, imagina se alguém contrai aqui Covid e morre e a causa sou eu. É mais ou menos o que Davi acontece. A cabeça da gente nunca vai ficar mais normal. E, na verdade, a única maneira de voltar ao normal é a capacidade de você desenvolver resiliência. Então, Davi podia surtar aqui, porque centenas de pessoas morreram por causa dele. A terceira situação que Davi vive de mutação é a traição e a ingratidão. E ele vive pelo menos 2 situações de traição muito duras na vida. Uma delas é uma cidade chamada Keila, que estava sendo atacada e vencida por um exército de filisteus. E Davi disse, Senhor, eu posso te ajudar, Keila? Deus disse, pode, Davi. Davi foi lá, derrotou os filisteus, matou aqueles exércitos inimigos e deu salvação para aquela cidade de Keila. Entrou na cidade e começou a viver lá. Dali a pouco, Saul soube que Davi estava em Keila. O que Saul faz? Se destaca com o seu exército para destruir Keila, ou para prender Davi. E quando Davi ouve dizer que Saul está vindo para prendê-lo, ele pergunta a Deus, Deus, os habitantes de Keila seriam capazes de me entregar para Saul? E Deus disse para Davi, são capazes de te entregar, eles vão te entregar. Aí Davi precisa fugir daquela cidade. Agora você imagina, você ter que fugir de uma cidade que você salvou, porque eles vão te entregar. Qual que era o mínimo que Keila tinha que fazer? Proteger Davi, escondê-lo. Era o mínimo. Mas Deus está dizendo, eles vão te entregar, Davi. O segundo gesto de ingratidão que Davi sofre é Nabal. Aquele homem que é um homem muito rico, tem muitas posses, os seus pastores vivem no deserto. E Davi, por algumas vezes, protegeu os pastores de Nabal, a ponto deles mesmo testemunharem para a mulher de Nabal, para Abigail, dizendo, olha, Davi e os seus homens, no tempo em que nós estivemos no deserto perto deles, eles eram como um muro para a gente de proteção. Eles eram como uma cidade. E Davi fez tanto bem para os pastores de Nabal, que cuidavam lá dos jumentos e das suas ovelhas, e o dia em que Davi estava com fome, passando necessidades, ele mandou um recado para Nabal, dizendo, olha, eu sempre protejo os seus pastores quando eles estão errantes por aí no deserto, e agora eu estou precisando de comida para mim e para os meus homens. Mande alguma coisa para a gente, que eu sei que você está tosqueando ovelhas, então mande alguma coisa. E Nabal não só recusou fazer isso, mas desfez de Davi. E Davi sofre essa situação de ingratidão. Gente, a ingratidão é um negócio, é uma situação muito terrível de viver. Você precisa, em primeiro lugar, para você não entrar numa condição de amargurado por ter feito bem para alguém, essa pessoa te devolver mal, você, em primeiro lugar, precisa fazer o que Paulo recomendou a gente. Ele disse assim, tudo que vocês fizerem, façam como se estivessem fazendo ao Senhor. Então a gente faz porque a gente ama as pessoas, a gente pega, a gente se ama, certo? Só que mesmo você amando alguém, que você está ajudando, que você está caminhando junto, seja amigo, seja cônjuge, seja o que for, coloque sempre Deus na frente. Tá? Seja líder, seja liderado, quem quer que seja. Coloque Deus na frente dessa pessoa. E tudo que você fizer para ela, faça dizendo assim, estou fazendo para ela, mas primeiro estou fazendo para Deus. Ou sobre isso eu estou fazendo para Deus. Sabe por quê? Porque se um dia essa pessoa te decepcionar e for ingrata com você, você não perdeu nada. Você já estava vacinado, dizendo,
eu sei que essa pessoa poderia ter me decepcionado. Mas eu falei com a Ioná essa semana, me lembrando dentre algumas situações de ingratidão que eu vivi na minha vida, uma pessoa que chegou para mim e disse: você nunca vai se arrepender por aquilo que você está fazendo por mim, pastor. Foi uma das maiores decepções que eu tive nos Estados Unidos. Ele disse: você nunca vai se arrepender pelo que você fez por mim. E declarou assim, alto e bom som, para quem quisesse ouvir. Não foi nenhuma coisa particular. E você fala assim: como é que você faz? Vou desistir das próximas pessoas porque alguém foi ingrato comigo? Não, eu preciso ser resiliente, porque se essa pessoa mudou e alterou o meu estado de entender que ela deveria ser grata, eu não vou ficar nessa alteração, eu vou voltar ao meu estado original. E qual que é o meu estado original? Meu estado original é que eu fui chamado por Deus para ajudar e amar pessoas, e eu vou continuar ajudando e amando, até cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida aqui. A quinta alteração que Davi viveu foi o fato de os seus próprios soldados e aliados quererem matá-lo. E aí é muito duro. Porque Saul quer matar Davi porque ele vê em Davi uma glória maior do que nele. As mulheres diziam isso do reino. Saul matou os seus milhares, Davi matou 10 milhares. Então Saul, quando vê isso, ele passou a odiar Davi. Ele está dizendo: esse cara, ele tem mais prestígio do que eu. Não pode, eu sou o rei. Davi é traído por Nabal, mas Nabal é um homem que não teme ninguém, é um homem incauto, não tem sabedoria, um homem rude. Vive a ingratidão de Nabal. Davi vive a ingratidão de Keila, mas Keila é uma cidade inteira, uma população, e a gente sabe que não dá para se confiar em multidões. A mesma multidão que disse Hosana, Hosana para Jesus, foi a mesma que disse crucifica-o diante de Pilatos. Foi a mesma multidão. Então você não pode ficar confiando muito em aglomerações de pessoas, porque elas são muito alternativas e alternáveis. Mas no dia em que o exército que acompanhava Davi, ele tinha 40 valentes, e tinha mais um punhado de gente que o acompanhava, mas estes valentes começaram a intentar matá-lo. Imagine a mudança de humor, de alteração de confiança que Davi tem. Capítulo 30 do 1 Samuel, e o verso 6, olha o que a Bíblia diz. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no seu Deus. Capítulo 30, versículo 6, ou capítulo 30 de 1 Samuel, fala do dia que Davi foi para a guerra e deixou a família, e os soldados também deixaram a família na cidade. Quando eles voltaram da guerra e da batalha que eles foram lutar, os inimigos tinham invadido a cidade deles e tinham levado as mulheres deles, os filhos, tinham levado tudo que eles tinham, capturados como escravos. E eles chegaram e ficaram desesperados. Eles disseram: e agora? E agora? É possível que tenham morrido os nossos filhos. Eles devem ter violentado as nossas esposas, a nossa esposa, a nossa mulher. E imagine a crise que esses homens vivem e entram. Davi também entrou em crise. Mas o que a gente leu no texto aqui? Que ele ficou profundamente angustiado por causa dos homens que falavam em apedrejá-lo. Quem eram esses homens? Os seus próprios amigos. As próprias pessoas que estavam seguindo com ele a caminhada. Então olha como essa vida desse homem é alterada. Agora o texto que a gente leu, de 2 Samuel capítulo 1, fala do quê? Fala do dia em que Saul morreu, o seu algoz, o seu perseguidor, morreu numa batalha, trouxeram a notícia para Davi, e o que Davi faz? Davi chora. É mais ou menos assim:
Pense se você tiver alguém que não gosta de você, que eu não gosto muito de contar com essa ideia. Eu vejo alguns crentes e alguns cristãos contando muito com a ideia de inimigos. Eu tenho inimigo, eu tenho gente que... Eu não gosto muito dessa ideia. O inimigo da minha vida é o diabo. Sabe, eu não tenho inimigos. Não tenho inimigos. Eu não tenho a quem que eu olhe e diga assim, o fulano lá é meu inimigo. Não, o inimigo da minha vida é o diabo. Ele quer me matar, quer me destruir e quer me roubar o tempo todo. E aí ele vai usar algumas pessoas. Tem gente que não gosta muito de mim. Isso é normal, não gosta também de você, é normal. Nós somos assim, a gente tem pessoas que gostam muito, que admiram, tem outras que não. Tá? Agora, tinha um homem que era inimigo declarado de Davi, que está dizendo, eu vou matar você, Davi. E o dia que esse homem morre, o que Davi faz? Ao invés de ele soltar fogos, dar pulo de alegria, o que ele faz? Ele chora. Ele jejua, ele se angustia. E isso me mostra que Davi não tinha perdido a origem dele. Porque se ele tivesse perdido a origem dele, ele ia usar as mesmas armas que Saul estava usando. Armas da vingança, armas do ódio, do ressentimento. E ele podia dizer, que bom, meu inimigo morreu. Eu venci ele. Mas Davi está chorando. Porque aquele homem que quer matá-lo morreu. O homem que quer matá-lo é o seu rei. E Davi está muito angustiado. Davi está muito triste. Davi está muito decepcionado. E eu anotei aqui 3 lições ou 4 lições para você que quer ser resiliente e vencer na jornada. A primeira dela, que você precisa entender, é que as origens são mais importantes do que as posições. Porque posições são facilmente substituídas e esquecidas, as origens não. Quer ver? Vocês sabem que nós perdemos o meu pastor esse ano. Pastor Alberto faleceu por causa do Covid. Antes dele falecer, já tinha alguém no lugar dele, que ele mesmo tinha direcionado para ficar no lugar dele. Faz falta ele? Faz falta. Ele era uma pessoa diferente de todas as pessoas. Como eu sou diferente de todas as pessoas. Ninguém é igual. Então, uma pessoa sempre vai fazer falta. Mas a posição dele foi facilmente substituída. Tem uma outra pessoa lá, também capaz, também chamado por Deus, também abençoado, e ocupou a sua posição. E isso mostra o que para a gente? Que posições são muito menos importantes do que origens. Saul conseguiu tirar Davi da nobreza. Quando começou a persegui-lo, ele teve que fugir do palácio. Mas não conseguiu roubar a nobreza de Davi. Porque ele está chorando por causa do rei agora. Sabe por quê? Porque ele continuava um homem nobre. Ele continuava valorizando um rei. Um líder que Deus tinha dado para ele. Mas Saul tirou Davi do palácio, tirou. Saul tirou Davi da nobreza. Ele podia ser agora um homem rude, como os demais homens que seguiam ele. Porque a Bíblia diz que junto de Davi estavam homens rudes, marcados pela vida, endividados de toda sorte de problema. Mas Davi não passa a se parecer com eles. Ele continua com aquela origem de um pastor dócil e amoroso. De um pastor que ama. Sabe por quê? Porque Davi tem nas origens uma importância maior do que as posições. Você pode perder posição na vida, você só não pode perder a sua origem. A sua origem de servo de Deus, a sua origem de alguém que é comprometido com Jesus, de alguém que tem a vida entregue nas mãos de Jesus. Saul tirou Davi do palácio, mas Davi continuou vivendo como um príncipe de Deus. Podem tirar o palácio da sua vida, mas não podem tirar a sua origem de ser príncipe. Podem tirar muitas coisas da gente, humanas, materiais,
mas não podem roubar a nossa alma. No dia em que morre o líder de Davi, ele está chorando. Mas Davi, esse homem queria te matar, não importa. O meu coração não era igual ao dele. O dele era um coração de ódio, o meu coração um coração de amor. O resiliente mantém-se nas suas origens. Uma segunda lição que a gente vê é que a gente não deve usar os embates da vida para justificar as alterações da nossa essência. Pois não há desculpa para se alterar uma essência. Por exemplo, um dia Davi teve 2 oportunidades para matar Saul, não é? Uma, quando Saul foi fazer as suas necessidades fisiológicas numa caverna, e Davi estava lá dentro. E Davi teve a oportunidade. Naquele dia disseram para Davi, inclusive, Davi, Deus te deu. Olha só, hein? Tome cuidado, porque tem muita gente falando em nome de Deus, caminhos. Olha só, olha isso aqui. Tem muita gente dando para você caminhos e direções em nome de Deus, que na verdade são caminhos e direções de derrota. Eles disseram para Davi, Davi, Deus colocou o rei nas suas mãos, mata ele! E Davi disse, não, eu não vou tocar no ungido do Senhor, porque não há quem toque no ungido do Senhor e permaneça impune. E Davi não matou Saul. A segunda oportunidade que Davi teve para matar Saul, ele não precisava fazer com as mãos dele. A primeira disseram, Davi, vai lá e mata. A segunda, disseram assim, Davi, eu posso matá-lo. Foi o próprio Abissai, o próprio filho do sacerdote. Vocês se lembram que fugiu e buscou abrigo com Davi? O seu pai tinha morrido junto com os outros 84 homens e mais a cidade inteira dos sacerdotes de Nobe. Esse homem, Abissai, um dia foi com Davi lá no acampamento onde estava Saul, de madrugada. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, Saul estava dormindo, todos os soldados dormindo, e Davi está assim, ó, entrando no meio dos soldados, dormindo. Passa por cima de um, passa pelo outro, chega no meio, e lá está o rei, dormindo. Quando Davi chega diante do rei, a coroa está no chão, o bracelete do rei está no chão, a lança do rei está no chão, o rei totalmente desarmado. Abissai faz uma proposta para Davi. Vamos ler isso? 1 Samuel 26:8. Pega a sua Bíblia. Primeiro Samuel 26:8, olha o que é que diz a Bíblia. Abissai disse a Davi, hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora, deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Olha aí. Primeiro disseram para Davi, Davi, mata você, porque Deus te deu. Agora o cara está se oferecendo a fazer o serviço sujo por Davi. Davi, eu vou, me deixe cavar a lança. E aí olha o que Davi responde no verso 9. Davi, contudo, disse a Abissai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. Olha as 3 possibilidades que Davi considera do que pode acontecer com Saul. Juro pelo nome do Senhor, disse ele, o Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. E eles pegaram a lança e pegaram o jarro de água e foram embora. Mas Davi está dizendo, pode ser que Deus mate Saul, eu não vou matar. Pode ser que ele viva até chegar a hora dele.
naturalmente, viva muito, inclusive. Davi considerava essa possibilidade. E ele disse, pode ser também que ele vá para uma batalha e lá ele morra. Mas eu não vou sujar as minhas mãos. Sabe por quê? Porque os embates da vida não justificam ações más das nossas mãos. Olhe para as suas mãos, por favor. Olhe para as suas mãos. As suas mãos são mãos de bênçãos, são mãos abençoadoras. Não suje elas. Não precipite as suas mãos para fazer coisas que Deus não direciona e não tem compromisso de bênção com elas. Ainda que você diga assim, mas eu estou sofrendo, essa pessoa está me maltratando, eu vou usar as minhas mãos para destruí-la. E a resposta é, não use as suas mãos. Os embates da vida não justificam alterações da nossa essência. Sabe por quê? Porque eu pedi para você olhar para a sua mão, porque quando você olha para a sua mão, você precisa ver que as suas mãos já não são mais do serviço da sua natureza pecaminosa, mas elas pertencem a um Deus que limpou as suas mãos, que ungiu as suas mãos, para você tocar vidas, para você abençoar pessoas. Então Davi não muda a essência dele por conta das circunstâncias da vida. Em terceiro lugar, não permita que pessoas com ideais diferentes, que possam caminhar ao teu lado, te façam ser levados, te façam ser levado pelas ideias dela. Abissai, ele, lá no verso 6 desse capítulo que a gente leu, que foi o capítulo 26, né? No verso 6, é ele que se oferece para ir com Davi, não foi Davi que chamou ele. Tem muita gente que entra na nossa vida porque ele se oferece. Agora, ele se oferece para ir junto com Davi, e agora, o que Davi faz? Davi permite. Sabe por quê? Essa semana mesmo eu estive em reunião com uma pessoa, com um pastor, com um líder, e ele dizia, eu tenho um pouco de receio de me aproximar com algumas pessoas que são muito diferentes da minha origem, da minha formação. E eu disse para ele, falei, eu entendo diferente. Jesus, quando Jesus veio à terra, ele andava entre fariseus, ladrões, beberrões, prostitutas. Jesus estava no meio de todo tipo de gente. Você pode estar perto de quem quer que seja, você só não pode se deixar levar, permitir que os ideais das pessoas diferentes que estejam ao seu lado te tomem. Você vai para a universidade, você vai para o high school, você vai para o trabalho, onde quer que você vá, você pode ter gente do seu lado, mas não compre as ideias dela. Se as ideias dela não forem coisas ideais que sejam do reino de Deus, que sejam segundo o coração de Deus. Se ele não vive os princípios de Deus, ele pode até andar do seu lado, mas ele não serve para opinar na tua vida. Então limite as pessoas que vão opinar na tua vida. A pessoa, para opinar na tua vida, no mínimo, tem que viver na vida dela os ideais de Deus. Se ela não dá conta de viver os princípios de Deus para a vida dela, ela não pode ser alguém que vai te dar conselho. Não aceite. Não aceite quando alguém vier te dar palpite. Mas ele está caminhando do meu lado, ele é meu partner, ele me ajuda, é alguém. Mas eu quero saber se ele está caminhando nos ideais do reino. Se ele não tem compromisso com Deus, não ouça, não receba conselho, não abra o seu coração. Abissai está dizendo, Davi, mata ele. Davi está dizendo, Abissai, você pode até andar comigo, mas a sua origem não vai alterar a minha. A minha continua sendo uma origem que sabe honrar rei, hierarquias, que sabe cuidar de não fazer aquilo que não deve fazer. A minha origem continuará sendo uma origem real. E em quarto e último lugar, a resiliência nos diz que as tensões que a gente sofre, elas são benditas. Por que elas são boas e benditas? No aspecto de revelar o cuidado de Deus com a gente. Quando a gente é capaz de suportar
e quando a gente é capaz de se fortalecer nele. Irmãos, as tensões que você sofre na sua vida, elas não têm um propósito totalmente ruim. Pode até fazer mal. Você pode até ter se envolvido em alguma causa, em alguma situação, em alguma relação, em algum relacionamento, em qualquer situação que tenha te trazido, que venha te trazendo sofrimento, ou que tenha te trazido sofrimento. Mas eu quero dizer para você uma verdade de Deus hoje. Olhe isso com bons olhos. Não olhe as tensões como algo simplesmente que veio para te destruir, mas olhe as tensões com a possibilidade de você, no meio das tensões, ser cuidado por Deus. Sabe por quê? Porque lá em 1 Samuel 23:16, a Bíblia diz assim: e Jonatas, filho de Saul, foi falar com Davi em Horessa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Foi no tempo em que Saul queria matar Davi, que Deus preparou um amigo, um Jonatas, um homem, para encostar ao lado de Davi. E a Bíblia não fala que Jonatas deu forças para Davi, mas a Bíblia diz que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças. Em quem? Em Deus. Isso é um amigo bom, não é? Não é um amigo bom? Que tipo de amizade que você tem? Amizade que te ajude a encontrar Deus? Ou amizade que está tentando te tirar de perto de Deus? As minhas amizades precisam ser amizades que me ajudem a encontrar Deus. Você diz assim: eu estou sofrendo uma tensão, pastor, mas olha, eu quero dizer para você, no meio das tensões, você pode encontrar maneiras de ser fortalecido no Senhor e a sua história mudar. Capítulo 30 de 1 Samuel, versículo 6, diz a Bíblia: Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dele, por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Naquele momento difícil, de tensão, de angústia, de insegurança, de dúvidas, Davi encontrou a condição de estar diante de Deus. Não importa a tensão que você está vivendo hoje, os sofrimentos que você está sofrendo na sua vida, eu quero dizer para você, a sua jornada é a jornada de um vencedor, porque Deus está fazendo de você alguém resiliente, e alguém resiliente é alguém que vai voltar ao normal. Sabe por quê? Porque encontrou forças em Deus. Sabe por que você vai voltar ao normal? Você diz assim: a minha vida está assim, pastor. Mas se você está nas mãos de Deus, Ele vai fazer com que você volte ao normal. É a força da mão dEle, é a força do braço dEle, é o poder que há nele, que vai fazer você voltar ao normal e encontrar forças nele. Amém? Então não importa se a sua vida é ou não tensionada diante das circunstâncias, o que importa é: eu estou na mão de Deus e Deus fez de mim resiliente. Deus me ajuda a ser resiliente, ou seja, a voltar ao estado normal que eu fui gerado por Deus, que eu fui colocado nesta vida. Amém? E é por isso que Davi está aí. Quando recebe a notícia de que o seu grande perseguidor morre, ele está chorando. Mais para frente, Davi assume o reinado de Judá, em Hebrom, mas o reinado do norte de Israel, quem herda é um dos filhos de Saul. E a Bíblia diz que 2 homens foram ao meio-dia na casa desse rei, da parte norte de Israel, filho de Saul, e matou esse rei. Covardemente, ele estava dormindo, matou ele. E esses 2 homens que fizeram isso foram todos felizes lá para Davi dizer assim: matamos o rei, que faz parte da família dos teus inimigos e dos teus perseguidores, Davi. Davi podia dizer: opa, o caminho está livre para mim agora. Agora eu vou me denominar rei de Israel. Eu vou assumir o reino à força. Sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que Davi matou aqueles 2 homens, dizendo: vocês não podiam ter feito aquilo.
Sabe o que Davi fez com o homem que trouxe notícias para Davi que Saul tinha morrido? Davi matou esse homem porque ele disse assim: eu matei o rei, porque o rei pediu que eu matasse. Ele estava ferido de uma ferida que não tinha salvação, que ele não ia sobreviver ao ferimento, e ele me disse: tira a minha vida, e eu tirei. E Davi disse: porque você tirou a vida do rei, você é digno de morte. E Davi matou aquele homem. Sabe o que isso me mostra? Davi não perdeu a alma, não perdeu o coração. A nossa jornada é uma jornada de vencedor, quando a gente mostra para Deus que a gente está preparado para caminhar os embates da vida, sem perder a alma, para que a gente chegue lá na frente e diga: Deus, pode vir, pode me premiar, porque eu continuo pronto e preparado para viver as tuas promessas. Foi o que fez José. Quando José herdou a bênção de Deus e é governador, ele falou para os irmãos dele: não fiquem com medo, eu não sou um homem ressentido, eu não vou matar vocês, porque o mal que vocês fizeram para mim, Deus resultou em bem, eu vou fazer o bem para vocês. Da mesma forma é Davi. Ele não ficou odioso, ele não ficou um rei vingativo como Saul, um rei invejoso, ele não ficou um rei iracundo. Pelo contrário, Davi foi um homem tão humilde que um dia o seu próprio filho se levantou contra ele e disse: eu vou ser rei aí. Sabe o que ele fez? Ele se levantou do trono e disse: pode assumir. E subiu chorando e foi embora chorando. Um guerreiro que podia dizer assim: eu vou matar meu filho, que negócio é esse? Mas Davi é tão humilde que ele se levanta do trono e diz: quem me colocou no trono foi Deus, o Deus da minha jornada de vitória, é o Deus que vai me garantir, vai me manter. É esse o Deus, e é isso que Deus espera de nós, irmãos. Deus espera da gente que, lá no final da nossa jornada a gente esteja inteiro. Como você era quando você nasceu espiritualmente? Você era uma pessoa cheia de vida, cheia da comunhão do Espírito Santo? Aí eu pergunto para você: você continua sendo essa pessoa? Porque essa é a expectativa de Deus acerca de você. Essa é a expectativa de Deus acerca de mim, que eu continue com o meu fervor, com o meu coração cheio do desejo de viver a vontade de Deus. Os inimigos vão surgir, eles vão lutar, eles vão tentar me destruir, mas Deus quer saber o seguinte: Salmão, seu coração ainda está cheio de amor pela minha obra, pelo meu reino. Eu sou há 18 anos pastor. Você diz assim: pastor, como é que é ser pastor? É duro mesmo, como falam por aí? É mesmo uma jornada cheia de ingratidão? A gente tem muitas situações difíceis no pastorado. Mas eu quero dizer para vocês, o meu coração ainda é como o daquele menino que começou a pastorear aos 23 anos de idade, que amava a igreja de Jesus e amava o propósito de Deus. Com todas as dificuldades que existem, eu quero continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer. Mas eu sei que aquelas pessoas que intentaram mal contra ti, e aquelas pessoas que fizeram mal para você, isso não diz respeito a mim, diz respeito a elas. Eu estou firmado no propósito que Deus me chamou para viver. Davi estava firmado, por isso que quando dizem para ele: morreu o rei, ele está chorando. Deus quer fazer de nós pessoas resilientes. Deixa eu orar com você. O que é que você precisa reconstruir na tua vida? Qual é o estado original que você precisa voltar? Será que você perdeu alguma coisa na caminhada? Será que alguma situação, alguma condição da tua caminhada fez com que você alterasse a sua essência? Deus pode hoje te ajudar a você voltar ao que era. Deus pode fazer com que a gente tenha de novo, volte ao primeiro amor. Deus pode fazer isso na sua vida. Deixa eu orar com você, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a voltar à nossa essência. Senhor, nós queremos, assim como estava essa mola na minha mão e eu mostrando o exemplo dela, nós queremos estar assim nas tuas mãos. Nos faz voltar, Senhor. Nos faz voltar. Os golpes da vida, as relações, as pessoas, muitas vezes tensionam-nos para as condições que a gente não queria viver. E a gente sofre, e a gente se angustia, e a gente pensa que vai morrer, e a gente pensa que está sozinho. Mas eu sinto que hoje a tua palavra nos revela
porque a verdade é que a gente está na tua mão, e na tua mão o Senhor pode nos fazer voltar ao estado em que nós estávamos, Senhor. Nós cantamos hoje, tudo é possível para ti, o Senhor pode fazer todas as coisas, não tem nada impossível ao Senhor, Pai. Então faz na nossa vida aquilo que precisa ser feito, faz na nossa vida aquilo que o Senhor tem para fazer, faz outra vez. O Senhor poupou Davi, Deus, no meio de tantas perseguições. Senhor, faz isso conosco, porque nós cremos que no dia, Senhor, em que a nossa jornada, o dia que soar o dia do triunfo na nossa jornada, o nosso coração estará inteiro diante de Ti, Pai. Conserva-nos assim, pois nós nos entregamos e nos rendemos diante do Teu altar desse jeito. Faz outra vez nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Tudo é possível, tudo é possível pra ti. Nunca perde